Bom, meus amigos, nós estamos aqui estreando a segunda temporada do podcast Blá, Blá, Blá. Como sempre, eu trago aqui pessoas que eu acredito que realmente é raiz, que sabe o que está falando, viveu, sofreu, passou por tudo, aquilo para poder antes chegar, né, e levar o conhecimento, alguma coisa que tiver para compartilhar com os empresários. Eu estou aqui hoje com uma pessoa espetacular que eu fiz questão de chamar, e jovem, viu? Jovem, né? E mãe, esposa, né? Começou a trabalhar com 12 anos de idade. Construiu um grande negócio, uma grande plataforma de venda de roupa. Ela vai falar aqui agora para vocês. E hoje está dedicando a sua vida, como eu, né? De levar o conhecimento daquilo que viveu na prática. Na prática. Ela tem hoje um time de pessoas mentoradas, de empresários. Tem o seu clube também, onde ela aprofunda mais, com certeza, né? Como eu também monto o clube, a gente tentar implementar aquilo que a gente leva. E eu vou trazer aqui para vocês, essa pessoa ouve com bastante carinho e amor, porque eu vou pegar e arrancar tudo que tiver dela aqui para vocês aprender que é possível. Se tiver, mulher não gosta de falar a idade, mas não vou arrancar aqui. Minha amiga Isabela Matti, né? Prazer, querido. Minha amiga. Obrigada pelo convite, Obrigado uma honra. por você estar aqui. Gente, espero contribuir, que você tenha resultado depois do que você vai ver aqui. Resultado. 26. 26 anos, amigo. Tive meu primeiro filho com 20. Olha você. 2 crianças. 2 crianças. Era gêmeos, não? Não, né? tive um com 20 e minha filha com 22. É. Você foi pai novo? Você casou? Eu casei com 22 anos. E fui ter filho depois de 5 anos. Mas eu vejo que isso muda muito, assim, como você lida a tua vida. Quando você tem um relacionamento de muito longo prazo, quando você tem um casamento bom, quando você tem filhos. Eu vejo que isso me moldou muito. Não só como pessoa, mas como empresária também, né? Você já começa a ser madura desde cedo, né? Você começa a querer otimizar o seu tempo dentro do negócio, porque você tem algo em casa também, né? Eu falo, não é por que você trabalha, é pra quem você trabalha, né? Exatamente. Isabela, me conta aqui, mas com 12 anos de idade, nós vamos chegar lá hoje, nesse trabalho que você está fazendo maravilhoso, que eu acho que os empresários precisam muito. Só para você ter noção, você que está chegando aí agora, essa mulher hoje, ela ensina talvez uma das principais dores dos empresários. Eu falo porque eu convivo hoje, todo mês, através do RGV, com 300 empresários todo mês, e eu observo empresários novos todo mês, todos que eu converso, talvez seja uma das principais dores, que é gerar lead. E aí você gera o lead, na hora que você gera o lead, eu vou te contar até um caso aqui, na hora que você gera o lead, você entrega o lead para sua equipe e fala assim, pois é, você entregou o lead, mas o lead não está qualificado. Aí você fica doido, porque você gastou dinheiro e não sabe como fazer lead qualificado. Essa mulher hoje montou essa mentoria, né, de ensinar os empresários como gerar lead qualificado. Mas antes, eu quero que você conte um pouco da sua história para mostrar para as pessoas que estão aqui, né, que apesar de jovem, você começou com 12 anos de idade. Me fala essa história. Eu comecei com 10 anos quando meu pai faleceu e comecei a vender mexerica com 12 anos. Caraca! Que loucura, né? Eu acho legal quando... Eu gosto de pegar o aprendizado da história, né? Isso. Então, é muito fácil a gente olhar para trás e dar sentido para as coisas que estavam acontecendo naquele momento. Mas a maioria dos empresários, e quem está escutando aqui provavelmente é empreendedor ou empresário, ali de diferentes tamanhos, começa a se comparar muito com os outros e achar que os outros sabiam mais do que ele sabe. E eu acho legal contar que quando eu comecei a empreender, eu não comecei assim, um business plan. Eu vou construir aqui o meu plano e como eu vou gerenciar e o time que eu preciso. Não. Eu comecei olhando e falando, cara, eu tinha 12 anos na época, eu preciso de roupa para ir para evento social. Porque eu sou de Brasília, vim para São Paulo, eu era totalmente um peixe fora d'água em todos os sentidos. Meu pai é um cara que, durante a vida dele, ele é um cara de vendas, então eu via ele vendendo, mas ninguém na minha família é empreendedor. Meu pai nunca foi o cara que deu valor para coisas chiques e tal. Então eu não cresci numa casa assim. Então quando eu cheguei em São Paulo e vi, meu pai sempre focou muito em educação, e aí na escola elitizada que eu tava em São Paulo, eu olhei e falei, que isso? Como é que eu vou pertencer? Eu falo diferente, eu penso diferente, eu sou de uma casa diferente. Quando a gente mudou e veio para São Paulo, a gente morou 1 ano e meio num apartamento que era assim, mesa e cadeira de plástico. Meu pai deixava na casa, que ele falou, Dani, se a gente tá alugando, então eu comia numa mesa de plástico. E aí eu não me identificava, então eu queria pertencer.
como qualquer menina adolescente quer pertencer, entendeu? Então, o meu negócio, ele nasceu não de conhecimento de negócio. Ele nasceu de querer pertencer. E eu acho que os negócios, bons negócios, que vão durar muito tempo, que vão impactar muitas pessoas, que vão mudar a vida, tanto sua quanto de outras pessoas, eles nascem de um desejo genuíno de resolver algum problema, de um desejo genuíno de alguma coisa maior do que só o dinheiro. E muitas vezes consequência. E às vezes é o dinheiro, né? Às vezes é por necessidade. Então, na minha história, como que foi? Comecei a criar, então, eu ia com a minha mãe concursada pública, meu pai trabalhava como CLT executivo de multinacionais em vendas, em área de vendas. Então, eu tinha o histórico de um pai vendedor, mas CLT, e de uma mãe concursada pública com espírito empreendedor. Então, tinha ali uma veia, mas ninguém sabia empreender. Já tinha uma raiz já também, né? Aí eu falava, minha mãe sempre foi resolvedora de problema também. Então, eu falava, mãe, eu queria muito um vestido pra ir numa festinha de 15, num bar mitzvah, sei lá, uma social na casa de alguém. E até hoje existe esse gap muito grande no mundo da moda, que é 11 a 17 anos. Então, não são bem atendidos. De 11 a 17 anos. Olha o que ela tá falando, não o gap. Ó, não são bem atendidos e foi nesse gap de idade que eu mais ganhei dinheiro na minha vida nesse negócio de moda. Foi quando você montou o seu negócio? Não, você não montou, na verdade. Eu era uma dessas meninas, eu tinha 11 para 12 anos. E aí eu cheguei pra minha mãe, quero fazer. Beleza, filha, vamos no Brás. Aí a gente ia no Brás, comprava retalho de tecido, atrás do trabalho dela tinha uma costureira. E aí eu explicava pra costureira, não tinha dom do desenho, do estilista, eu não tinha isso. Mas eu só sabia o que eu queria, com base em observação do que era legal, entendeu? Observação. E aí, mandava fazer pra mim. Nessa época, eu tinha um blog, e aí postava essas roupinhas ali naquele blog e tinha as amigas. Então, eu ia numa festinha de 15, estavam todas com uma roupinha mais ou menos, e eu tava com um vestido muito legal. Da onde é? Eu falava, da minha marca. E aí tá isso, você tem que ter visão. E você tem que se comprometer com algo que depois você vai ser mentiroso se você não cumprir. Então eu falava, tinha marca, não tinha marca. Agora eu ia ter que criar uma marca. Eu, mãe, ferrou, eu vou ter que criar uma marca. E aí essa marca, o nome foi Isabela Mate, porque eu não tinha criatividade pra construir marca, eu não entendia de naming, branding. É um nome bonito, Isabela Mate. Né? Eu criei o meu nome. Mate é um nome... Criei no mesmo nome, só que eu não tinha nada, assim, de branding, coisas. O que eu tinha eu fazia algumas roupas que nem eu fazia pra mim, pra costureira, e vendia pra essas amigas, ou na escola ou em casa. Então, eu chamava umas amigas em casa ou vendia na escola. Mas tinha que ser desinibida pra vender, né? Você já é danadinha, né? Porque mas eu ia meio assim, tá? Eu ia meio assim, tipo, eu ia vender, mas ia assim, porque eu também tinha um pouco de vergonha. Meu pai sempre falou pra mim, ele nunca teve... Meu pai sempre foi muito pobre, né? A história dele. E ele vendia coisa porque ele não tinha opção. Então ele falou, filha, quando você não tem opção, você não tem... Vergonha. Você não pode se dar o luxo de ter vergonha. É isso aí. Não pode se dar o luxo. Então eu pegava essa visão dele, mas era difícil ainda. Porque era, nossa, você tá vendendo na escola. Mas ia vendendo até que começou a aumentar essa demanda, mais pessoas pediram. E eu fui fazendo isso 1 ano e meio, até que eu entendesse sobre... como que eu ia ter volume de produção para criar um site. Porque não dava pra criar um site com 3 peças, né? E aí a gente foi entendendo desse processo, aprendendo tudo fazendo. Então, não aprendi nada antes de fazer. 2012 eu lancei o site, então é 10 até 12. 2010 a 2012 eu já estava fazendo isso. E aí a gente conseguiu juntar, e o meu pai me deu um empréstimo inicial ali de uns 500, 600 reais, não era nem abertura de empresa, era só para fazer umas peças. E aí eu consegui juntar para ter 10 mil reais para fazer a primeira leva, assim, de roupas, abrir a empresa, CNPJ, coisa e tal. O e-commerce na época eu pagava 40 reais por mês, nem tinham essas plataformas que tem hoje de e-commerce. Criei a lojinha, aprendi a tirar foto no YouTube, aprendi a editar foto no YouTube, cadastrar produto no YouTube, aprendi tudo no YouTube. 12, 13, 14 anos. Tudo no YouTube, eu aprendi tudo no YouTube. E aí criei esse site. Esse site, na hora que ele foi criado, já existia em 2012 o Instagram. Então eu postava foto no Instagram dessas roupas. Tipo, foto no espelho, não era nada muito profissional. Postava essas fotos e comecei a ter uma audiência. Então, eu cheguei em, sei lá, 10 mil seguidores. E aí, isso na época era, nossa, muito legal. Esse site lançou e no primeiro ano desse site a gente fez 1 milhão e pouco de faturamento. Quase 1 milhão e 100 de faturamento. Menina ainda? Eu, minha mãe me ajudando e trabalhando, meu pai trabalhando e ajudando, e meu irmão obrigado ajudando a fazer venda na sala de casa. Na sala de casa. Fez 1 milhão e tanto. E foi por conta de, cara, boca a boca, a gente tinha um atendimento. E aí, o que eu acho legal do empreendedor? Eu não sabia o que eu estava fazendo. Provavelmente poderia ser muito melhor se eu tivesse estratégia e alguém que soubesse, pegasse e falasse, vamos construir isso do jeito certo, mas eu não tinha. Mas eu tive resultado. Mas vender, minha amiga. E cuidado com a pessoa. Por exemplo, eu não tinha grana para fazer um cartão de agradecimento. Então, eu pegava com a minha mãe, aí no pente a gente colocava e eu escrevia à mão, entendeu?
Então era no pente, uma folha A4 que eu cortava e escrevia à mão. Mas eu escrevia à mão para toda cliente, agradecendo pela compra dela. E isso fazia a pessoa se sentir especial. A pessoa comprava 2 vezes, eu mandava o dinheirinho do frete dela de volta. Então ter o cuidado. Você querer mais do que o dinheiro. Você querer realmente que a pessoa goste daquilo que você criou e que ela queira voltar. E isso fez com que eu construísse, depois do que eu descobri, que era LTV. Minhas clientes compraram do dia 1 do negócio até o último dia. Então, eu tenho cliente que hoje compra outros produtos, mas comprou durante 14 anos no mesmo negócio, com recorrência. E sempre atendendo essas de 11 a 17 anos. A sua foco sempre foi esse. O meu foco era esse até que eu fiz 18, 19, me tornei mãe, e aí eu mudei o produto, porque eu era a cara do negócio. Sim. Eu nunca desvinculei do meu rosto, porque eu vendia através de mim. E isso foi ruim, porque eu me perdi no produto. Então, teve um período que eu me perdi no produto, e eu falo, cara, quando você vende a produto, você nunca pode se perder no produto. O negócio inteiro é construído em volta do produto. Tudo. Posicionamento. Se você perdeu o produto, você perdeu o negócio inteiro. Porque todo mundo vai ficar perdido, você não sabe qual é o posicionamento da empresa, você não sabe como que tem que ser o processo comercial. Você não sabe nada, entendeu? Você não sabe como você deve marketizar isso. Todo. É sempre o produto primeiro, determina ele. E eu me perdi no produto, e aí ficou difícil. Ficou difícil de eu entender o que era a minha marca e o diferencial dela. E aí depois eu mudei para mulheres um pouco mais velhas, porque essas de 17 também estavam me acompanhando e cresceram. Mas se eu voltasse atrás com o que eu sei hoje, eu ficaria sempre 11 a 17, até hoje. Seria a marca mais forte de 11 a 17. Mas na hora que eu perdi esse produto e migrei para o outro... Gente, olha, eu falo assim, primeiro ponto que a Isabela está falando aqui, para vocês entenderem. Primeiro é o seguinte, não vai achar que você não vai errar. Vai errar. Vai errar. E por isso que eu falo que empreender não é brincadeira. Não é simplesmente você ler uma biografia das pessoas e achar que está resolvido o problema. Não. Só quem passa, quem viveu, sabe o que é. Então não adianta você achar que vai errar. Então por isso que para você buscar conhecimento com alguém que empreendeu, tem que ter passado por aquilo, porque vai lá, ó, eu errei aqui, eu acertei aqui, eu devia ter feito isso. É só quem passou que fez. E quem não tem ego, que vai admitir que errou. Isso. Porque tem muita gente que não chegaria no podcast e admitir que errou. E sabe uma coisa que eu acho interessante, que me fez e me faz apaixonada pela educação empresarial e por mentorar e ajudar pessoas? O empresário não tem ninguém que consegue ensinar ele a ser empresário. A faculdade forma a força de trabalho, a galera que vai trabalhar. Nada forma empresário, só outro empresário. Faculdade, para começar, eu não sou contra. Todo conhecimento é válido. Mas, você imaginar que na faculdade quem ensina é um professor que nunca teve Exato. empresa, Então, assim, eu tenho faculdade, eu tenho pós-graduação, eu sou apaixonada por ensino acadêmico, mas para outro motivo. Em educação empresarial, eu aprendo com empresários. É isso aí. Então, eu busco quem sabe mais do que eu e encurto o processo. E é por isso que eu criei, entendeu? Porque eu falei, eu posso ser essa pessoa para outras pessoas também. As pessoas me perguntam, como é que você chegou lá? Cara, eu estudei até terceiro ano de contabilidade, empurrado, porque eu tinha que vir cá na 25 de março comprar produto e vender na minha cidade. Mas eu sempre procurei estar perto de empresários, não só do meu setor, de qualquer setor, que é aquelas pessoas que já tido sucesso. Então eu ficava, meu amigo, espera aí, como é que você fez isso? Como é que você resolveu esse problema? E não ter vergonha de perguntar, ter muita humildade de aprender. Né? Eu falo que eu tenho 2 qualidades que eu sei que eu vou dar certo em qualquer coisa que eu me propuser. Humildade para aprender e disposição para executar. Isso. Eu tenho essas 2, então no que for eu vou dar um jeito, sabe? E eu acho que isso é importante. E aí, enfim. Humildade para aprender, olha o que ela falou. Ó. E disposição para executar. E disposição para executar, porque tem gente também que pega conhecimento, aprende, não executa nada. Ou disposição para executar, mas se não tem humildade para aprender... Executar também é duro, né, minha filha? É aí que acontece, né, as coisas. Não é brincadeira. E aí, para encerrar a jornada, a gente chegar aqui, fiquei muitos anos nesse negócio, aprendendo muito lentamente a ter negócio, porque eu não era mentorada, eu não tinha esses empresários também em volta. Tinha isso também, né? Não tem tinha. Hoje, alguém levou conhecimento. Eu acelerei nos últimos 3 anos mais do que nos últimos 10. Juro pra você. Por isso, por estar perto. Então, quando eu virei o avatar transformado de alguém que olhou para o empresário, aceitou ser mentorado, abriu seu coração para escutar, para ter disposição e viu o resultado na minha vida, eu falei, eu quero gerar isso. Mas eu fui primeiro essa pessoa, né? Então, eu era muito solitária, assim, aprendi, errei bastante. Esse é o maior problema do empresário hoje, né, Isabela? Errei bastante. E em 2020 entrei no mercado de educação para ensinar, porque as pessoas pediam, o que você fez? O que você fez? Eu ensinava para quem estava perto ali. E para mim foi é isso. É isso.
É isso que eu nasci pra fazer. Isso me dá dinheiro, me dá propósito, realização, impacto e legado. Então, E aí, é quando você entrou no mercado de educação, na verdade, em 2024, você encerrou a sua marca. Roupa, ano passado. Que o coração corta da gente, porque a gente tem um amor danado. Né? Cara, parece que eu perdi uma familiar, igual assim. eu com o Ricardo Eletro, quando eu vendi Ricardo tipo Eletro, assim, você chorei, horrores. Fiquei um ano porque é a vida da gente, né? A gente Nossa. sabe que eu também sofri muito, mas também, eu falo também que é um grande ensinamento para os empresários. Eu acho que você, um pouquinho antes aqui a gente falou sobre isso, você também tem que ter uma visão futura do seu negócio, né? Que foi o que falou comigo, cara, eu tinha uma visão futura do meu negócio. E percebi que eu estar nesse setor de educação hoje faltava, tem uma lacuna que as pessoas precisam e que era melhor do que continuar o negócio. Então, tem momentos que tem que falar a razão, falar mais do que o coração. Foi o meu caso. Abrir mão da Ricardo Eletro, que para mim era uma coisa assim. Sua vida, sua identidade, né? Fora, pelo tamanho que a empresa chegou, você imagina, Isabela, você abrir mão, porque vamos ser honestos, né? Você tem todo aquele respeito, toda aquela coisa, aquele glamour, não é pelo dinheiro que você tem, é pela oportunidade que você gera para as pessoas. Deixa eu ver se fazer as pessoas entenderem. Importante, Quando né? você tem uma empresa grande, você tem uma empresa, tal, você gera muita oportunidade para as pessoas ganharem dinheiro com você. Aí você vira um rei. Você é paparicado, porque você gasta muito dinheiro em marketing, você compra muitas pessoas. Você imagina, eu comprava 700, 800 milhões por mês de fornecedores, investia $500 milhão na Rede Globo por ano. Então você tem todo aquele glamour. Não é porque você tem o dinheiro, é porque você favorece muito as pessoas que estão ao seu redor. Então, quando você abre mão daquilo, mesmo que você tenha vendido e tenha colocado muito dinheiro na conta, você está abrindo mão daquilo que você, aquele ecossistema que você gosta, né? Que você é valorizado. Sobra você, né? Você tem que ter muita humildade para abrir mão daquele. Eu tive, quando for para vender Ricardo Eletro, eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que ter assim, muita cabeça, porque eu vou abrir mão de tudo aquilo que vamos ser honestos, falar que o empresário não gosta de ser reconhecido, de estar toda hora na capa da Forbes, e de toda hora estar sendo chamado para tudo que é eventos, tudo que é evento tem no país, fora do país eu era chamado. Quando você vende, você pode estar até mais bilionário na sua conta, mas você não tem mais esse glamour. Cadê né? isso, E aí você tem que abrir mão, tem que ter muita humildade. Mas aí eu acho que é aí que a gente vê quem é quem. É aí que você vê quem você é, porque sobra você. Então você aí quando você tira tudo isso, sobra você e sua família. Aí Só. você vê, será que eu tenho o que importava no final das contas? Sim. Eu tenho a autoconfiança, eu tenho humildade, eu gosto de mim apesar de qualquer coisa dessas. Meu relacionamento é real e verdadeiro e fundamentado nas coisas importantes. Minha família gosta de mim. Pô, eu achei tão bonito, sabe, a sua filha, a Laura, aqui, trabalhando e falando com orgulho e, tipo, se desafiando em novas áreas da empresa. Seus filhos olham com orgulho, eles querem fazer parte ou eles querem estar longe. É ali que você vê o que você criou. Porque o dinheiro, dá pra criar dinheiro em qualquer lugar, cara. Se todo mundo tivesse a sensação que você teve, que eu tive, eu falo assim, no primeiro momento você não, ficou mas um no pouco meu caso, assustado. calma, não era tudo isso dos bilhões, mas era... Tudo bem, mas você tinha era a minha aquele identidade. ecossistema seu, que você vivia ali, né? Porque você é reconhecida onde você está, né? Você é uma vitoriosa onde você está ali, né? E aí você é bom disso, mas depois você vai ver se, gente, não é que é muito gostoso, porque aí as pessoas que você gosta realmente continuam com você, né? As que importam, elas sempre vão continuar. E aí o mercado de educação, olha que louco. E aí você entrou na educação como? Por que você foi pro lado de geração de lead? Porque você tinha essa dificuldade? O geração de lead é recente. O geração de lead é recente. O que eu fiz? O meu lado de educação foi... As pessoas pediam muito para eu ensinar como ter um site, como ter um e-commerce. Ah, tá. Então eu fui nisso. E aí eu tinha uma coprodução bem marketing digital. Eu não entendia nada do mercado de educação. Certo. Então eu tinha uma coprodução, lancei um curso, lancei alguns cursos, até que eu entendi e falei, não, esse modelo não é um modelo sustentável de negócio. Isso daqui é gerador de caixa, mas isso não cria negócio. Raso. Não consigo criar negócio com isso, entendeu? E aí, enfim, tomei vários tombos também, terceirizei suporte e me ferrei com isso. Hoje em dia eu sou assim, o CX, suporte é tipo no meu colo, sabe? Eu não abro mão, mas eu já me ferrei com isso. Aí me ferrei achando que era o lançamento e a pressão daquelas coisas. E aí, em 2022, foi um ano de muita queda pra mim. Muito mais emocionalmente.
2022. Tava ganhando dinheiro, tava tudo bem, mas eu tive burnout, tava com depressão, tava com 2 filhos em casa e a gota d'água foi assim, meu casamento tava abalado, tava uma merda. Tudo. Uma bosta. Vamos você fazer uma avaliação geral. Não, eu olhei e falei, tá uma bosta, tem que mudar tudo. Eu não sei o quê, sabe? Terapia, vamos pra terapia. Aí fui pra terapia e tal. E aí eu entendi que era muita coisa, eu precisava priorizar, entender, né, o que era mais importante. E naquele ano, foi o ano de virada da minha vida. Eu acho que todo mundo tem que entender que é na merda que você consegue dar a sua virada. Daqui só pra cima, entende? É decisivo. Ou você continua ali e aí vai te levar pra um lugar ruim ou você muda. E em 2022, acabou essa sociedade. Eu vou pontuar aqui, ó. Foi um ponto importante Fala. que eu vou pontuando pra vocês, porque aqui tá empresários aqui de todo tipo. E a gente que convive com Vai empresário trazendo um hoje, insight na hora. a gente que vive com empresário, você sabe o que é. É o tempo inteiro a pessoa acha... Hoje eu vejo muitos empresários, e a maioria passando por momentos muito difíceis. Uhum. Então, jamais desistir. É naquele momento que você para, reflete, por isso que uns vão e outros ficam. É na merda, igual falou, que você tem que pensar e ver como é que você vai mandar pra frente. E isso puxa, eu já vou voltar no assunto da educação, mas isso puxa uma parada que eu não sei se tem empresário que vai se identificar, mas todos que eu converso falam, nossa, eu também pensava isso. Eu tinha uma coisa na minha cabeça que eu pensava que tinha uma coisa, alguma coisa secreta, algum insight, alguma coisa muito grande que separava o empresário que criava coisas gigantescas do que não criava. E eu ficava, o que é essa coisa? Tentando descobrir. E eu descobri que essa coisa... Ela é, na verdade, quem não desiste, porque a maioria vai desistir pelo caminho. Presta atenção. Número 2 você construir cada vez mais tolerância ao estresse, tolerância a problema, ser mais rápido em resolver os problemas, porque eles só ficam maiores. Você contando sobre isso dos 700 milhões, 800 milhões de fornecedor, a galera, uau! Imagina se você consegue administrar uma conta ali de 800 milhões. Imagina o BO que não é você administrar um problema de fornecedor. Você teve que virar o cara que é tolerante a isso. Isso. Porque tem gente que fala, eu quero 100 milhões. Você tá pronto pra perder 100 milhões? Porque quando você tiver, você tá pronto pra ter. E é isso que a galera não entende. Aí eu comecei a entender, caraca, então eu tenho que me tornar uma pessoa maior pra lidar e ter mais tolerância, pra sempre buscar um jeito melhor de fazer o que eu tô fazendo, ao invés de buscar fazer outras coisas. É olhar o que eu tô fazendo e fazer isso melhor. Uma única coisa, focar. Focado, olha aí, gente, foco, eu falo. Poucas coisas. E tudo que você vai fazer, tem muito concorrente. Não desistir, tudo que você vai fazer, você tem muito concorrente. Se você ficar mostrando com 1000 coisas, eu não entendo como. Tem gente que fala, tem gente que acha que fala bonito, que fala, eu tenho 20 empresas. Meu amigo, me desculpa. Você fala que vai tocar 20 empresas, vai ser bom 20 empresas. Você, com a concorrência que você tem, você pode até, então você é um mágico. Mas eu acho que é ego isso. Isso é. Agora você falou uma coisa empresas. que é fundamental. Fundamental. Eu não sei se você sabe, eu estou rodando o Brasil todo com a convocação nacional. Onde eu vou nos estados, a gente vai lá e vou lá para apresentar esse trabalho meu do RGV. Geralmente tem ali 500, 600, 700 empresários. E lá eu vou, a pessoa vai para ver uma palestra minha, geralmente 2, 3, 4 horas. E lá eu aproveito o momento e falo. Eu amo, 2, 3, 4 horas, que depende. Depende, porque vai depende da energia, das perguntas, né, que as pessoas vão fazendo. E aí, ali eu apresento o trabalho do RGV. E aí a pessoa me fala assim, qual a pessoa qual a dificuldade da pessoa sair de dono para virar empresário? Aí eu falo, você quer saber a primeira de todas? Aí todo mundo fica assim, curioso, qual que é? O que é? Aí eu falo assim, ó, você ter estômago para virar empresário. Meu amigo, para você virar empresário, você tem que ter, primeira coisa, estômago. É o que ela falou aqui agora. Se você não tiver resiliência, não tiver estômago para aprender, passar por aquilo, esquece, você não vai virar empresário. Eu acho que a pessoa tem que entender que isso é um trabalho individual. Íntimo. Ver que crença que tá te prendendo. Não toma decisão por medo. Isso. Então, quando a pessoa tem medo e ao invés de tratar essas crenças que causam esse medo nela... Porque quem tomou uma decisão por medo sempre é a pior decisão. A melhor decisão é aquela que é a melhor para onde você está indo. Então, é uma decisão com base em realidade e esperança. E você é honesto, uma palavra também que é importante. Medo também, né, Isabela, tem muito a ver com falta de conhecimento, né? Porque na hora que você medo tem a ver com falta de conhecimento, falta de experiência e crença. Crenças e outra coisa. Se a pessoa tem a crença de que, cara, não, ter muito dinheiro é ruim. É ruim. Você vai sempre tomar decisões que vão fazer com que você não tenha muito dinheiro.
arruma a crença. Não é tentar o próximo negócio, E isso né? é muito normal, essa crença, que eu também, uma das coisas que eu faço questão de quebrar a cabeça das pessoas quando tá comigo, essa crença de dinheiro. Porque é o seguinte, é mais fácil, principalmente as pessoas que estão ao seu redor, fazer com que você fique igualzinho elas, na média. Porque se você sair da caixinha, todo mundo vai ficar Incomoda. arrepiado. Eu falo que a palavra que eu mais ouvi na minha vida foi: você tá louco? Você é louco? Você tá louco? Você tá louco? Você começa a abraçar o negócio, né? Eu Então, sou meu louco, amigo, sim. então, quando vou chamar você de louco, você tá no caminho certo. Você tá no caminho certo. Eu sou maluca. Você tá não no tem ca- noção. É isso aí. Porque todo mundo quer que você fique do mesmo tamanhozinho, né? Então, acabar essa crença é fundamental pra você dar o passo pra frente. E se cerca de pessoa que não se incomoda É isso com aí. você querer crescer. Gente quer crescer também, quer te ver crescer, que não tem o ego frágil. Isso ajuda muito. Isso, cuidado para não ficar caindo na famosa brá, que é o tal do network. Network é muito importante, mas ver qual network que é. Genuíno. É genuíno. Não pode ser aquele network de te aproveitar, de querer te aproveitar. Isso aí, meu amigo, esquece. Você não vai ganhar dinheiro com network, você vai ganhar dinheiro trabalhando, lutando e com as pessoas boas do seu lado, né? Eu acho que o networking ele é muito importante desde que Desde que. você saiba para onde está indo, você saiba o seu objetivo e seja uma pessoa que está bem resolvida consigo mesmo. Porque, por exemplo, dá um exemplo. Vou em evento também palestrar. Sai do evento, aí vem um monte de gente falar. Aí vem um cara, esse cara não pergunta como eu tô, não pergunta do meu negócio, não pergunta se pode me ajudar. Ele fica 5 minutos falando dele e me entrega um cartão. O que você faz com o cartão? Joga fora. Eu joguei fora também. Então é isso que as pessoas não entendem, isso não é networking, isso é interesseiro. É isso não aí. seja essa pessoa, esteja bem resolvido, não esteja desesperado, saiba o seu foco, só cerca de quem tá Por perto. isso, o network funciona aquele que você entrega e depois vai receber. E as pessoas querem o contrário. Quer primeiro receber para depois dar. Mas vamos continuar aqui essa história. E aí você parou lá. Educação. Então eu entrei na educação também de forma madura, entendendo o mercado, só que mais ágil, mais rápida, vendo o que estava dando errado. Em 2022 tive esse momento de ponto de inflexão ali. E nesse momento eu parei e aí eu fiz aquele exercício de pensar no futuro e o melhor cenário possível de cada coisa que eu estava fazendo que me gerava receita. Melhor cenário possível da loja, Então ou você de já educação. estava na educação, estava na loja. Aí eu tinha palestra, publicidade, um livro, um programa de TV, um monte de coisa. E aí eu tava, porque era oportunidade, né? Opa. Falou, vou pegar aqui, vou te parando. Porque eu gosto, por isso que eu gosto de lidar com pessoas de vida real. Olha, gente, tem tão jovem, é isso que eu falo pra vocês. Nem sempre a idade quer dizer que conhecimento. 26 anos. Tá, a hora que ela falou, oportunidade, é outro problema que eu vejo dos empresários. Eu tô com 55 anos de idade. Oportunidade demais leva você pro caminho errado. Você só consegue saber o que é realmente uma oportunidade se você sabe o seu caminho. Porque aí você consegue discernir. Tipo assim, ó, se eu sei que uma maçã é vermelha, se eu olho uma maçã azul, eu sei que não, eu quero a vermelha. Azul pode ser errado. Se você não sabe a cor da maçã, dane-se. Dane-se. Então, a oportunidade, todas parecem muito promissoras. Mas você tem que focar no seu caminho. Só pega a oportunidade, tá no seu caminho e não te desvia dele. E eu aprendi isso tardiamente. E aí né? tava muita oportunidade, falou, vou parar aqui, vou escolher uma coisa que eu vou fazer e vou focar. Pra escolher, eu fiz um exercício de visualização. Fechei meus olhos, não olhei para o que gerava, não olhei para o passado, não olhei para o presente, olhei para o futuro. Porque a gente tem que sempre olhar para o que a gente quer construir no futuro. Pra não chegar lá e falar, porra... Que droga, por que eu não fiz outro caminho? E aí eu imaginei o melhor cenário de cada um dos negócios e vi como eu me sentia. Então, o melhor cenário da loja sendo vendida por sei lá o quê, me gerou angústia. Aí eu falei, acabou. Esse negócio tem que acabar. Independente de como ele vai acabar. De negócio. Cara, no melhor cenário, eu trabalhando, vai me dar angústia. Então, melhor parar agora. E educação, eu me via, tipo, muito feliz. Eu me via fazendo isso até o resto da minha vida. De várias formas diferentes, seja escrevendo livros e dando palestras e ajudando pessoas e empresários. Eu me vi e eu falei, cara, eu gostei disso, é isso que eu quero fazer. Não sei como exatamente, eu não sabia, não tinha o que eu tenho hoje, mas eu sabia que era o caminho e eu sempre fui educadora, eu era aquela criança, assim, tudo meu foi antes. Então, eu lia e escrevia com 3 anos. E aí eu pulei de ano e eu ensinava os meus amiguinhos. Então, eu queria estar com a professora. Eu sempre fui essa pessoa de gostar de compartilhar o conhecimento que eu tinha tido. Então, casou muito, inclusive, com quem eu sou. E aí, tudo flui, né? E aí, em 2023, conheci final de 2022, conheci o Caio Carneiro, que é hoje um dos meus melhores amigos da nossa família.
E ele foi o cara que eu brinco que ele me salvou, porque ele me mostrou que empreender existiam caminhos melhores do que outros. Ele fez esse papel de mentor. E ele foi o cara que me mostrou que dá pra você se divertir no processo. Tem que ser legal. Você vai fazer isso por 40 anos da sua vida? Tem momento que é puxado, mas, cara, você tem que gostar disso. Não pode ser um fardo mas todo de qualquer dia. forma, você deve trabalhar muito. Eu trabalho muito, mas eu me divirto muito também. Muito. Eu tô trabalhando, mas é Só pra divertido. colocar, porque às vezes a pessoa pensa que é melzinho chupeta, que vai mexer com educação empresarial. Eu tô te falando isso hoje, porque hoje eu tô com o RGV e eu vejo tanto que eu tô trabalhando. Só que a gente faz aquilo que é prazeroso, você vê. Primeiro, que eu acho o que é muito engraçado nesse setor de educação, que é gratificante quando você vê as pessoas... Tendo resultado. A gratidão das pessoas. As pessoas falam assim, pô, você mudou a minha vida. Eu não tinha imaginado que eu poderia fazer isso, né? Eu acho que é isso que é o mais gostoso. Você não consegue gerar isso com dinheiro. É engraçado, né? É eu acho que por isso que o professor ganha tão pouco. Você não consegue fazer isso com dinheiro, você só consegue fazer isso com conhecimento, com cuidado, com tempo, né? Olhando para a pessoa, tendo esse cuidado. E aí eu me tornei sócia do Caio. Hoje a gente tem esse clube de empresários, sou eu, meu marido e o Caio. Tá dentro da MLS, que é uma liga de mentores. Então, é muito legal, assim, porque tá num ecossistema legal de outros mentores também. Então, a gente consegue dividir, sabe, boas práticas. E você ensina basicamente o que hoje pro empresário? Eu pego empresários de vários tamanhos diferentes e nichos diferentes, mas o foco do nosso clube é o mesmo, que é geração de leads qualificados. Então, a gente fala desde posicionamento de negócios, oferta, esteira de produtos, precificação, estratégia de conteúdo focada em geração de leads, tanto orgânico quanto tráfego pago, e processo de vendas para gerar, captar lead e converter esse lead. Então, a gente fala tanto de social selling, referenciado, prospecção ativa, como otimizar processo de vendas, como montar esse time de vendas. Então, a gente está 100% voltado em gerar leads qualificados e converter esses leads qualificados em clientes que vão continuar no teu negócio. E hoje mudou muito, né, Isabela? Hoje não é mais só venda através de offline. Então, hoje tá tem muito canal. Então, você tem que aprender a jogar esse jogo do funil de vendas, tudo direitinho, tudo organizado, né? E como construir esse funil e esse processo comercial alinhado com o posicionamento do seu negócio. Não dá para eu pegar o meu processo de venda e falar, ó, Ricardo, faz esse. Isso. É você. Ele precisa ter a lógica, né, de um processo de venda, mas ele tem que ser uma extensão sua. O processo ele não muda muito, mas o DNA, a essência... Agora me fala aqui, responde aqui, pessoal, que eu sei que é uma dor muito grande dos empresários hoje, como gerar lead qualificado? Porque é o seguinte, no meu tempo é o seguinte, chegar pro vendedor e falar assim, como é que tá a venda? Né? Perguntava pro vendedor, ele, cara, não tem fluxo. Que é o lead muito qualificado. Difícil, não tem fluxo. Na época, bem de loja física, né? Hoje, você vai lá e luta, e é o seguinte, o vendedor não fala mais fluxo. Você fala assim, ó, não tem lead. Aí você entrega o danado do lead, e eles falam, mas o lead não tá qualificado, aí te mata. Como é que você faz para gerar o lead e estar qualificado? Aonde começa o passo a passo disso? O primeiro passo é que a maioria dos empreendedores e empresários, eles não geram a quantidade que poderiam de leads qualificados. E um dos grandes problemas é que, primeiro, ele não sabe o que é a qualificação do lead. Isso. Então, ele só quer pessoas. Só que qual é a qualificação do seu lead? Em cada produto seu, A primeira preciso ter pergunta clareza. é quem eu quero? Quem eu quero. E esse quem eu quero tem que estar lado a lado, são duas juntas, né? Quem eu quero, porque o que eu vendo tem que gerar ROI para essa pessoa. Então, por exemplo, se eu tenho um clube de empresários lá, que é 150 mil, quem está disposto a pagar 150 mil, e essa pessoa que está disposta, ela precisa ser a pessoa que eu consigo gerar ROI nesse 150. Quem é? São os empresários que precisam gerar lead, mas que tem que estar faturando no mínimo 200 mil por mês. Senão esse cara, às vezes, não tem estrutura, não consegue implementar. Ok. Mas se eu olho para um produto de R$1.000, para um produto de 5 mil, que na outra empresa é o que a gente faz, tá, esse empresário que está no começo, como que eu gero ROI para ele? Então, eu posso ensinar uma técnica para gerar lead através do conteúdo a geração de lead vem através da criação de conteúdo. Também. Então... Também porque você fala, não é só através do... Você vai mandar para a comunicação? Não, também. O meu hoje, por exemplo, a minha maior canal de captação de lead qualificado é o conteúdo. Mas é porque a minha estratégia de conteúdo é voltada para geração de lead qualificado. Então, ao invés de eu postar um monte de conteúdo legal, que as pessoas vão gostar, o meu foco é qual é o cliente que eu quero, a primeira coisa. E o que eu vendo. Entendi isso? Beleza. Esse cliente que eu quero, em que lugar ele tá?
Certo. Quais são os problemas que ele tem, quais são os sintomas desses problemas, porque ele só vê o sintoma, não vê o Através disso, problema. você cria o conteúdo. E aí, calma, solução desses problemas, qual é o resultado dos sonhos dessa pessoa? Mapeei isso, beleza. Qual que é a jornada que ela precisa fazer para que esse produto aqui ela veja o valor nisso? Não é que eu mostre, que ela veja o valor. Essa pessoa tem que reconhecer que não gerar lead é um problema. Ela tem que reconhecer que ela precisa gerar mais lead, que existem vários jeitos. Ela pode panfletar, ela pode contratar influenciadores, ela pode fazer conteúdo. O formato de vender hoje é através do lead. Aí eu preciso fazer essa pessoa reconhecer que o conteúdo é o melhor jeito para ela gerar mais lead qualificado, porque ele é mais barato e ele tem mais alcance e escala. E eu consigo metrificar esse lead e marcar ele em várias fases da jornada. No seu caso, por exemplo, no caso seu, a pessoa tem consciência que ela tem que gerar lead. E lead qualificado. Eu acho que dá pra explicar de um jeito muito fácil. Vamos lá. Todo negócio precisa de duas coisas. Oferta e leads. Oferta é aquilo que você vende, leads são as pessoas que vão comprar. Sem gente que vai comprar, você não tem negócio. Acabou. Então, esses são. O lead é a pessoa que pode comprar do seu negócio que se torna um cliente. E pra ela comprar, ela tem que ver algum tipo de anúncio que ela atrai ela. Ou não. Ou eu posso ter vindo no seu podcast, falar de um produto que nem eu falei ali, e por acaso que tá comunicando, né? Eu falo, tem que comunicar, tem que chegar nela, a comunicação. Tem que chegar nela de alguma forma, seja você prospectando ativamente, seja numa mensagem no Instagram, seja numa postagem que você faça ou no anúncio do tráfego. Tem vários canais, entendeu? Só que o conteúdo, ele é muito barato. Conteúdo, social selling, são baratos. Isso traduzindo, no passado, vamos dizer assim, não era tão um tiro certo como você pode hoje no digital ver o perfil do seu cliente, ter dado de tudo. E as redes sociais, elas vai qualificando para você de acordo com o conteúdo que você está fazendo. Mas se você parar para pensar, é como se eu fizesse, por exemplo, também na Rede Globo, uma propaganda que eu ia vender uma geladeira, um liquidificador, e eu fizesse a propaganda no programa da Xuxa. Também não ia vender. O programa da Xuxa tinha que vender produto para criança, roupa, tal. Mas isso você entende, o que você vende para quem você vende. Então eu tinha que fazer o quê? No Jornal Nacional, na Novela das 20, no público que tinha aquela qualificação para comprar uma geladeira. Que era, mesmo assim, era um tiro de canhão, porque pegava todo mundo. Mas esse tipo hoje, de produto funciona. Hoje é mais qualificado. Esse tipo de produto que é como se fosse essa commodity, a geladeira, né? São itens, né, que qualquer um vai precisar, ele funciona numa comunicação de massa. Funciona muito. Tanto é que eu tenho corrigido muitos empresários que acham que é só o digital. Digital é mais um canal de comunicação. Agora, obviamente, no digital, se você fizer uma comunicação mais assertiva, você vai mais direto no ponto, né? E é mais barato. É mais barato. É mais barato. É mais barato, mas não tá tão barato como era, né, Isabela? É barato. Pra quem sabe fazer, é barato. Eu consigo ter, cara, 60% a 70% das minhas vendas é orgânico. Certo. Mesmo com o tráfego escalando, sabe? Mas é porque o meu conteúdo é focado pra isso. Não é um conteúdo para atrair pessoas. É um conteúdo para atrair as pessoas que vão comprar. Olha, você que está nesse mundo, né? Você faz um conteúdo orgânico. Isso é importante para você, empresário. E aí a pessoa quer começar a fazer o tráfego. Botar dinheiro. A partir do momento que você começa a colocar dinheiro no tráfego, acabou, né? Acabou o que eu disse. As redes sociais entendem e começam a não impulsionar nada. Não é assim. Isso. Não é assim. O conteúdo bom, ele sempre vai chegar. Mas ele dá uma dificuldade ainda, não? Quando você começa a botar dinheiro. Eu sempre tô com o tráfego rodando, sempre, fazendo distribuição de conteúdo todos os meses. Igual eu aqui. Sempre tô rodando. Mas se e você parar, conteúdo... de fazer só orgânico. Se fizer só orgânico? Mas é porque eu tirei a força do tráfego. Isso aí. Entendeu? Então não é o tráfego que derrubou. Ele aumentou e minha referência mudou. Certo. Entende? Mas o tráfego, o que a galera erra, eu vejo no tráfego? Isso é importante. Não tem um sistema e uma estratégia de conteúdo focada que já está validada para gerar os leads. Eu primeiro valido. Falei, tá funcionando? Tá. O tráfego, ele é só um amplificador. A galera fala assim, coloca no tráfego como se fosse resolver todos os problemas. Mas o tráfego, ele leva uma coisa para muita gente. Então, se eu pegar algo muito bom e jogar no tráfego, eu vou ter muito resultado, porque vai algo bom pra muita gente. Se eu pegar uma bosta e jogar no tráfego, essa bosta vai chegar em muita gente. Eu não vou ter resultado. E a maioria dos empresários que eu vejo, eles pegam coisas medíocres e jogam no tráfego. Então,
chega algo medíocre pra muita Por gente. isso que ter Não tem. a qualidade do conteúdo é muito importante, né? Exato, E passa pelo marketing. a estrutura desse conteúdo, a copy, né, o que está escrito, o que você vai falar nesse conteúdo, o gancho desse conteúdo. Então você tem que chamar a atenção da pessoa e você tem que conduzir a atenção dela para que ela queira, para que ela chegue numa conclusão final e aí sim ela clique em algo. Então, tem que medir o tráfego, por exemplo. Toda semana eu tô, cara, quais são os 5 criativos que mais estão convertendo? Ó, escuta aí que ela tá falando, gente, ó. Aí eu faço variações desses anúncios. Se eu sei qual é o meu vencedor, eu só tenho que variar no meu vencedor. Tá, e uma pergunta que eu te faço, isso é importante. Você tem lá os 5 criativos, que eu estou vivendo isso aqui hoje, e eu vejo a turma falando exatamente isso, ver se está certo, né? 5 criativos. Só que mesmo você que fez 5 criativos espetacular, você tem que estar fazendo novos criativos o tempo todo. Mas varia do que já funcionou, entendeu? Pois é, mas você tem que estar criando o tempo todo, né? Sempre. Não achar que achou um criativo vai ficar eternamente, vai resolver o seu problema, né? Não, tem criativos vencedores que eles vão ser muito Cansando. melhores do que outros, mas sempre cansa. Cansa. E aí ele começa a cair. Não dá nada, fala que é igualzinho na época. Semana a semana eu tô sempre gravando. Eu podia fazer a melhor propaganda do mundo na Rede Globo, que eu fizesse uma venda espetacular. Igual nós fizemos uma campanha para Black Friday, que eu fui para os Estados Unidos gravar lá Black Friday e falei que ia trazer os preços dos Estados Unidos para o Brasil. E nós fomos lá, filmei lá os produtos, quanto custava lá, que todo mundo pensava que os Estados Unidos era muito mais barato, e era muito mais barato, só que eu tinha 3.000 itens que eu vendia, e eu falei, gente, não é possível que eu não consigo buscar aí uns 15, 20 itens com preço dos Estados Unidos. Fui pra lá, filmei a Black Friday todinha, aquela confusão toda da Black Friday na época. Nossa, irado. O preço da televisão, o preço que estava sendo vendido, e falei, ó, vou levar esse preço para o Brasil. Você, brasileiro, não vai pagar mais caro. Só te falando como é que foi o comercial. Aí esse comercial, eu cheguei aqui, chamei os fornecedores, falei, meu amigo, eu te compro aqui 30 itens. Eu te compro 30 itens, 30 SKUs. Eu quero uma televisão com preço para me vender no preço dos Estados Unidos. Então eu comprava ali, por exemplo, a Brastemp, geladeira duplex, de uma porta, 2 portas, micro-ondas, vários modelos de fogão. Eu falei, meu amigo, eu quero um refrigerador com o mesmo preço que estava nos Estados Unidos. Então você vai me vender todos com preço normal, mais um, que eu chamo boi de piranha, com o preço dos Estados Unidos. E trouxe mais ou menos uns 30 itens, e esses 30 itens foi o que a gente chamou para Black Friday. E filmando lá, o preço lá, e eu mostrando que eu estava negociando e trazendo para o brasileiro. Conclusão, nós tínhamos uma meta de vender 700 milhões em um dia na Black Friday, nós vendemos 1 bilhão Em um dia. um dia na Black Friday. Cara, Bom, é loucura isso. espetacular, não é isso? Repetimos o mesmo conteúdo para frente. 1, 2, 3 vezes, a venda já caiu. Cansou. Cansa. Mas você tem Isso é que importante pegar. as pessoas saberem. Mas sabe o que Mesmo eu acho sendo bom? muito bom, cansa. Mas sabe o que eu acho bom? Você pegar o que e modelar o que funcionou nele. Por O exemplo, modelou foi, tem do lado local, né? eu acho que, pensando por esse ponto de vista, você pegou algo que estava no imaginário de todo mundo, que A a Black latência. Friday lá é de verdade, É a aqui latência. é mentira. Você Isto. falou, eu vou fazer ser verdade aqui, sabe? Isto. Mostrar Isto. a parada, trazer o que a pessoa queria, que era o preço, e ser direcionado. Então, assim, como Ou que eu seja, a repito essência, a base? você Exato. pode fazer outros criativos com a essência. É, porque essa base tá validada, agora só muda o conteúdo. É que nem eu faço, por exemplo, eu monto na minha estratégia cada editoria que tem um objetivo. Então, cada formato de conteúdo tem um objetivo específico. Esse formato, na hora que eu validei que ele deu certo, eu repito sempre o formato, eu só mudo o conteúdo. Você falou tudo, aí eu vou te falar outra. Pra você ver bem que você tá falando. Gente, o que ela tá falando aqui é muito importante. Isso aqui é um puta do ensinamento. Vocês têm que pegar o que ela tá falando aqui, que, olha aqui, ela tá trazendo pra você como você gerar leads qualificados. Porque aqui tá a essência do lead qualificado. É você pegar a latência que as pessoas querem, né, o que as pessoas querem, e saber fazer um bom conteúdo. Eu lembro que eu fui contar esse caso, que você vai adorar. Eu sei que você gosta de. Eu gosto. Eu estava na loja, eu fui vender um refrigerador duplex, eu estou finalizando. Não, é só porque o meu marido me ligou, vou ver se tá tudo bem. Tá. Vai, pode falar. Aí peguei, fez um refrigerador duplex, que foi comprar lá e falou, cara, meu sonho era ter uma duplex. Eu vendendo lá dentro da loja, por isso que eu falo que eu vou fazer aquela pergunta final para você aqui sobre a operação. Mas conta a história. Eu vou te contar isso. Então eu peguei e falei, eu quero ter o duplex. Falei, nossa, meu sonho é duplex. O duplex custa R$ 1.699.
Pois é, Ricardo, eu não consigo. Eu vou ter que comprar de uma porta que custava R$ 999. Aí eu anotei no papelzinho que tudo que eu faço na minha vida eu anoto. Tudo que eu converso com o cliente, eu anoto. Isso daí tem que, as pessoas têm que prestar atenção, que eu anoto também. Anoto Ideia de conteúdo, tudo, conversa. anoto tudo, guardo, depois vou juntar os mundos. Hoje você anota no celular ou ainda Tudo, é no papel? Tudo papel. Vou te mostrar, você vai ficar louca. Tudo Mentira. papel, tudo. Eu anoto, mas eu anoto no bloco de notas do celular também. Mas eu vou te falar calma por que eu anoto no papel. Eu quero ver. Aí eu anotava por papel. Aí eu cheguei lá e falei, gente, nós precisamos arrumar um refrigerador duplex para vender 999. Primeira coisa, você tá louco? Isso não existe. Um refrigerador duplex por 999. Temos que arrumar um refrigerador duplex. Eu nunca desisti de nada. Aí chamamos o fornecedor, eu tinha uma diretora lá que bateu no sentido de tentar um refrigerador por 1.699. Cara, o menor preço para chegar na ponta é 1.299. Eu falei assim, não adianta 1.299. Tem que ser. Eu preciso 999, mas não tem jeito, cara. Pode ir lá. Então chama a indústria. Chamamos a indústria. A indústria, meu amigo, vamos fazer o seguinte, vamos lá para a indústria que eu quero ver o refrigerador. Aí eu falei, mas pra quê? Não adianta você ver o refrigerador. O refrigerador é esse aqui, tá aqui. Não, eu quero ver pessoalmente o refrigerador. Aí eu pensei comigo, deixa eu dar conhecer o refrigerador. Viemos para São Paulo, que a gente morava em Belo Horizonte nessa época, e cheguei aqui na indústria e vi o refrigerador. Quando ele abriu o refrigerador, eu olhei aquele refrigerador e falei, espera aí, por que tanta prateleira? Aí o cara falou assim, não estou entendendo. Olha a quantidade de prateleira que tem esse refrigerador. Pode tirar 3 prateleiras. Aí eu tirei 3 prateleiras. Aí, se tirar 3 prateleiras, eu consigo fazer 1.150. Aí eu vi que tinha tanto de ovos. Para que tanta dúzia de ovos? Vou botar uma dúzia, só meia dúzia de ovos. Tirei. Aí já caiu para 1.090. Tá, para que ser de acrílico? Pode ser daquele plástico branco, sabe aquele plástico branco que tem ali na parte de baixo da geladeira? Tira esse acrílico e põe tudo plástico branco. Se fizer isso, eu consigo chegar a 1.050. Então os outros 50 eu banco. E nós fizemos essa geladeira porque o sonho da dona de casa era ter uma duplex. Não era a quantidade de prateleira. E nós vendemos 10 mil refrigeradores em um dia desse 999. Cara, que loucura. Primeiro, posicionou a marca como preço, que nosso posicionamento era preço. E segundo, vendemos muito. O que eu fiz? A mesma essência. Eu fui lá buscar para atender o cliente. Mas é porque você entendeu que o que era importante... Porque é isso, a gente fala de ROI, mas o ROI é o retorno do investimento. Então, para a pessoa, o que era o retorno do investimento dessa dona de casa? Ser duplex. Não era prateleira. O sonho dela era Você pode mudar o resto. O sonho dela era ter um congelador separado. É isso. Não era prateleira. É isso. Mas é isso que as pessoas não entendem. Quando você sempre olha para ROI, você consegue chegar no resultado que você busca. Porque o ROI dessa dona de casa era, eu quero ter a geladeira que seja duplex. Então, dane-se a prateleira. Se eu for tirar as prateleiras, funciona. Mas se para ela fosse ter 3 dúzias de ovos e a prateleira, então não precisa ser duplex. Mas é sobre essa compreensão profunda do cliente, entendeu? É não sair exatamente do que a gente falou. Aí agora eu vou falar, operacional. não vai falar não. Calma. Agora eu vou encerrar, porque o tempo dela aqui tá esgotado. Primeiro assim... Eu queria ficar aqui. Depois vamos marcar um café? Vamos marcar. Aí você me conta só a história. Primeiro eu vou te convidar a participar do RGV. Sim. Como convidada. Eu vou ficar muito feliz de você. Eu acho que você vai amar o RGV, que são 3 dias muito pesados, mas eu acho que você vai gostar muito, você vai pegar uma experiência de um cambuquinho que trabalhou 35 anos, com 45 mil funcionários nas costas. Mas eu quero um café escutando as histórias de empresa. Mas aí lá você vai ver todas, você vai ficar louca, você vai ficar louca. Eu tenho até que o RGV que vai ficar apaixonado, porque é tudo fato real que eu vivi. E outra coisa, Isabela, que é impressionante, tudo que eu vivi lá dentro, 35 anos, 33 anos de Ricardo Elétrico, eu construí uma empresa de 20 metros quadrados, 1.100 lojas. Tudo que eu coloco para os empresários aplica hoje do mesmo jeito. Tem que entender assim, o fundamento. Cara? É o mesmo jeito. O que muda? Às vezes o canal, às vezes é online, offline, é digital. Não mudou nada. Tudo igual. É fundamento de consumo, pessoas. É idêntico. Gestão, coisa. Mas aí eu falo o seguinte, eu quero te perguntar, porque justamente com o nosso podcast Assembly Blá Blá, a gente vê hoje muita gente aí ensinando aquilo que nunca fez, que nunca praticou. As pessoas às vezes acham que eu exagero, que eu sou contra mentor de palco, coach, não sou contra ninguém. Eu não tenho nada disso. Eu sou contra abusar, né, levar um conhecimento que não é verdadeiro, que não praticou,
né? E tentar vender facilidade para os empresários. Essas pessoas, para pegar o empresário, muitas vezes vende que fica rico do dia para a noite, que você pode tirar 60, 90 dias de férias, que você tem que ir para o estratégico, que você só tem que delegar. E eu vejo você também batendo muito nessa técnica, inclusive foi o motivo do qual nós pedimos para você vir cá estar comigo hoje como convidado aqui do podcast. Não saia do operacional. Quando você fala isso, eu até arrepio, porque eu sou idêntico a isso, porque as pessoas entendem não sair do operacional é que você vai ficar operando, mas não é isso, é ter o pulso do negócio. Fala para nós, pra gente, um recado aí para esses jovens, para os empresários aí, porque você que é tão jovem, podia estar embutido nessa nova onda aí que as pessoas falam, para vender seus cursinhos, né? Mas o que você acredita? Primeiro, eu acho que isso prova o ponto da geração de lead, porque foi um conteúdo. Olha que loucura, né? Foi um conteúdo que chamou atenção e que a gente não sabe o que gera a partir disso. Não só eu tô aqui, mas a gente se conectou, me conectei com a sua filha. Tem muitas coisas que são conjuntas, então eu acho isso muito interessante. Meu pensamento sobre não sair do operacional é o seguinte. Quando eu fui aprender sobre ter negócio, eu fui ouvir pessoas falando sobre ter negócio. E eu não tinha tanto discernimento que nem hoje eu tenho de quem eu escuto e quem eu abstraio, sabe? Eu não tinha tanto. E eu escutava sempre assim, não pode estar no operacional, você tem que sair, você tem que ir pro estratégico, tem que ir pro estratégico, senão seu negócio não vai crescer. E aí eu ficava nessa, então eu tenho que ir pro estratégico. E toda vez que eu saía da operação... O negócio caía. Começava a dar errado, aí eu ficava, cara, o que é isso? E aí eu cheguei numa compreensão muito profunda, que me guia muito, assim, como empresária, que é... Não significa fazer o operacional. Mas o seu negócio não acontece na mesa de reunião com a água chique e o ar-condicionado. Ele está acontecendo no chão de fábrica, o seu negócio acontece nos clientes, ele acontece nas vendas. Você não olha para a venda para balizar o seu produto, para balizar se ele tem valor ou não. Certíssimo. Faz sentido. Então, hoje em dia, por exemplo, eu tenho lideranças. Hoje em dia eu tenho um líder comercial que gerencia o time, mas eu tô lá, todo dia eu tô lá. Como que a gente tá? Como que tá balizado? Quanto que vocês converteram? Quais estão sendo as maiores objeções? Porque ali eu consigo entender se eu tenho que mudar produto, se eu tenho que mudar só o processo comercial. Todo dia eu tô lá com os clientes. O que você tá achando? Te ajudou, não ajudou? O que você mais gostou? Roda o NPS para tudo que eu faço. Você tira o pulso do negócio. Bom, isso que você falou pra mim, eu acho que é vindo de você, então, com a menina jovem, 26 anos, porque fala assim, talvez o Ricardo tá velho, né? Porque não, mas eu acho, só pra terminar, esteja no estratégico sim, você tem que saber pra onde você quer ir, mas o seu negócio não acontece aqui. Ele acontece no dia a dia, e o dia a dia é no operacional. E quando a gente, eu acho que a pessoa tem que entender a palavra estratégico. A palavra estratégico é você estar no operacional olhando com olhar estratégico. É isso, e você só consegue ter isso se você passou pelo operacional. Por exemplo, eu não consigo guiar o meu líder comercial se eu não sou uma liderança comercial. É isso aí. Se eu não faço Então, processo de venda. Eu te pergunto, né, Isabela? Quem é que é o responsável por dar o direcionamento no negócio? Ponto. Para ser simples o que você falou. Para a pessoa entender. Quem é o responsável? Sou eu, empresário. Se você é o responsável por dar o direcionamento, como que você vai dar o direcionamento se você não conversa com sua equipe, se você não está no chão de fábrica, se você não conversa com o seu cliente? Se você não faz venda, cara. Eu não sei como. Então, cuidado. Estar no operacional não quer dizer operar. É você estar no operacional com um olhar estratégico. Eu estou aqui conversando com o meu cliente, é o que eu falei da geladeira, da refrigerador. Eu vi a senhora falando que queria um refrigerador a 1.699 por eu estar lá no ponto de venda durante 33 anos. Olha só, 33 anos. Todo sábado eu chegava numa loja 8 horas da noite e saía 6, 7, 8 da noite. 33 anos todo sábado. Pra que você com 1.100 lojas fazer isso? Porque é lá que eu escutava se o meu comercial foi bem feito, se o cliente foi bem entendido, o que era o pensamento do cliente. Se você perder isso, você perdeu o pensamento. Aí vem essa turma de blá falar que é o contrário. Que você tem que sair do operacional, você tem que ir pro estratégico, porque isso aqui é bom. Sabe por que você acredita nisso, Isabela? Vê se você concorda comigo. Vê se você concorda comigo, pode discordar. É porque vender facilidade pega os empresários amadores. Então, meu amigo, pelo amor de Deus, sonho. eu não sou contra ninguém, não. Eu sou contra a pessoa ganhar dinheiro desonestamente. E agora, inclusive, tá caindo por terra essa blá, e eles estão mudando o discurso. Estão tudo mudando o discurso. Eu tô vendo, depois que eu entrei jogando pesado, eu jogo pesado esse negócio. Então, tudo mudando o discurso, falando que você agora tem que dar exemplo, você é o exemplo, você tem que estar na operação, mas é simples para você identificar, para você buscar um mentor.
Procura saber, igualzinho você quando vai procurar saber para contratar um funcionário, o que e de onde aquela pessoa veio. Se veio igual a Isabela aqui, veio de uma vida real, que operou, que sabe o que é fluxo de caixa, que é cuidar de gente, que é dificuldade, que é comprar, vender, né? Dificuldade que é manter uma empresa, meu amigo, pode acreditar. Se você percebe que a pessoa, a vida dela foi vender cursinho, meu amigo, sai fora, que ali não tem experiência nenhuma. Concorda comigo ou eu tô errado, Isabela? Eu concordo com você. E às vezes pode ser muito pior comprar, porque a pessoa vai te dar um direcionamento errado. Errado. E aí custa acabou. dinheiro. Aí Custa acabou. tempo, custa muita coisa. Mais do que o dinheiro, eu sei pro caminho errado até você voltar, minha amiga. Nossa, é uma merda, muito ruim. Não faça isso, não faça isso. Isabela, dá um último recado aqui para nossos ouvintes aqui, Gente, nossos espero que vocês empresários. tenham gostado, espero Fala continuar onde te contribuindo. encontra. Você me encontra em todas as redes sociais possíveis e imaginárias, tá? É Isabela Mate no Instagram, TikTok, YouTube, podcast. Então, você será muito bem-vindo. Espero poder contribuir, te ajudar a ganhar mais dinheiro e transformar a sua vida, tanto como pessoa, quanto Isso aí, os dois têm que estar junto. quanto como profissional. Falei errado. Quanto como profissional e focado em digital, gerar os leads e ser uma pessoa que, cara, vai crescer o seu negócio com realização, sabe? Fazer pelo caminho certo. Obrigada pela oportunidade, é um prazer estar aqui. Parabéns pelo trabalho. E você falou uma coisa que é muito importante, para mim também, família é tudo. É outra engrenagem fundamental do sucesso. É você conseguir equilibrar essa Esse parte. cara anota, Tudo gente. aqui, ó, tá tudo anotado aí. Esse cara anota de verdade. Você tá achando que eu vou perder a oportunidade de aprender aqui como é que gera lead qualificado? Não é dificuldade que eu tenho. Eu te ajudo. Deixa comigo que eu te Obrigado, ajudo. amigo. Obrigado por cair. Mais sucesso prazer. profissional e pessoal. Viu? Um beijo no coração. E vocês que estão aí, né? Que continuem seguindo aqui o podcast Sem Blá Blá Blá, que a gente traz aqui pessoas da vida real. Aqui é de empresário para empresário. Um beijo. Até a próxima. Show. Maravilhoso. Passamos aqui 20 minutos.